Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para o nosso programa Responde Modele. Hoje nós vamos modelar o professor César Ribeiro falando sobre criatividade. Professor César, boa noite, bem-vindo no nosso programa. Boa noite, muito obrigado pelo convite e parabéns aí pela recente mudança para a Modele. Nós agradecemos o seu carinho aqui conosco e nós recebemos mensagens daqueles que nos acompanham falando sobre criatividade, como tem sido difícil criar, o que é criar, existe aí, e aí o professor vai colocar para nós se é verdade, se é mentira, que será que todos nós, independente da profissão, do cargo, podemos criar? As pessoas estão pedindo auxílio sobre criatividade. Vamos ter um bate-papo sobre limites com a criatividade, sobre romper limites com a criatividade, professor? Perfeito, sim, estou preparado. Venham, que venham as Que bom! perguntas. Que bom! Então, conte um pouco para nós. Criatividade, todos nós temos? É só o ser humano que tem? Conte um pouquinho. Na realidade, até onde se sabe, a criatividade é essencialmente humana. Por conta de quê, Lilian? Isso data mais ou menos de uns 300 mil anos atrás. Quando aconteceu isso propriamente dito, a gente não sabe. Mas o grande advento, né, que ajudou o ser humano a passar a ser criativo foi o advento do ato de cozinhar os Uhum. alimentos. O que a gente ganhou com isso, né? O quanto nós nos distanciamos dos animais, né? Dos outros animais. A partir do momento em que a gente passa a cozinhar, o nosso organismo se rearranja. E se rearranjando, o nosso cérebro ganha uma outra dimensão, o nosso cérebro amplia de tamanho, quase triplica. Uau! Nesse crescimento que se dá no nosso cérebro, nasce uma nova parte do nosso cérebro, que é onde esses, né, neurônios novos se instalam, e isso nos ajuda nesse processo de juntar as experiências, de aprender olhando, de aprender com o outro. Então, a criatividade é essencialmente humana. Que bacana. Existem diferentes tipos de criatividade? Será que tem alguma área que é mais criativo? Alguma profissão que seja mais criativo que outra? Na realidade, Lilian, é assim, ó, normalmente a gente associa, né, essa palavra de criatividade com as pessoas que trabalham ou na publicidade, né, no marketing, que as pessoas precisam ser criativas, e isso que é meio que um entendimento coletivo, ou ainda as pessoas que trabalham na área das artes, né, o pintor, o músico, o escultor, mas na realidade, né, existem diferentes tipos de criatividade. Existe uma espécie de criatividade chamada de criatividade deliberada ou intencional, que é aquela criatividade, eu chamo ela de uma criatividade operacional, né? Que tipo de criatividade é essa? É aquela que a gente usa no nosso dia a dia para resolver os nossos problemas cotidianos. Desde uma simples adaptação que você faz numa ferramenta de trabalho, você tem uma alternativa de fazer uma reunião virtual, aquilo não funciona, você dá um Google, acha um novo aplicativo, né, baixa um outro aplicativo de reunião, e você usa aquela segunda como alternativa porque a primeira não funcionou. Né? Então, essa é uma espécie de criatividade que eu chamo ela de operacional, mas ela é uma criatividade intencional. Geralmente ela está Uhum. ligada, geralmente ela está ligada a áreas nas quais a gente tem bastante conhecimento, né? E aí você começa a juntar as partes do quebra-cabeça e desenvolve algo novo, né? A criatividade está aí. Existe uma segunda, né? Que é uma segunda com um ar mais de espontaneidade na criatividade. Essa é primeiro que ela tem a ver também com as pessoas que não são essencialmente artistas ou publicitários e marqueteiras.
Essa criatividade espontânea é aquela na qual a gente tá quebrando a cabeça lá, tentando resolver um problema nosso do dia a dia, e não acha solução. Tenta uma alternativa, não acha, tenta outra, não acha, tenta outra, não acha, e chega uma hora que você desencana daquilo. Você fala, deixa eu sair de perto disso daqui, senão, né, eu não vou conseguir resolver esse problema. E aí você vai fazer outra coisa. Quando você menos espera, 1 hora depois, um dia depois, 5 minutos depois, te vem aquele insight, e você fala, putz, como é que eu não pensei nisso? Né? Aí você vai e consegue resolver. Ainda dentro dessa criatividade espontânea, tem uma outra espécie de criatividade, que é a criatividade artística mesmo, tá? É aquela que a gente se relaciona normalmente a uma epifania, né? As pessoas pegam um instrumento musical, se debruçam sobre ele, né? Ou pegam um texto e começam a escrever, e fazem uma poesia, alguma coisa do tipo. Parece que, né, a pessoa é incorporada né, por uma entidade da arte, por uma entidade da criatividade. Então, basicamente, existem esses dois tipos. O que mais a gente vê no dia a dia é óbvio que é a criatividade deliberada ou a criatividade intencional. É aquela na qual nós somos desafiados e submetidos a ela pelos desafios da vida e da profissão. Mas, de alguma forma, todos nós usamos criatividade, seja de uma forma ou de outra. 100%. Todos nós humanos, por natureza, biologicamente, nós, né, desenvolvemos essa capacidade em nós, queira você ou não. É claro que existem as pessoas né, com limitações cognitivas, aí, né, nós estamos falando Claro. de uma outra, né, de um outro espectro, mas todos nós, biologicamente, somos criativos, por essência. Pegando onda em desmistificar aí algumas afirmações, a gente pode afirmar quem é mais criativo, o jovem ou a pessoa mais madura, mais velha? Tem algum momento nosso de idade cronológica que nós somos mais criativos? Eu vou responder com uma pesquisa de um instituto americano. Ele fez a seguinte pesquisa: entrevistou homens e mulheres de 50 a 65 anos para ver qual era a correlação entre idade e criatividade. Essa primeira faixa que pegaram dos 50 aos 65 anos, chegou-se à conclusão, após as pesquisas, né, os estudos e tudo mais, de que 2%, né, dessa faixa etária eram altamente criativos. Como não tinha base de comparação, né, era pura e simplesmente uma sensação de que as pessoas mais velhas eram menos criativas, fizeram um segundo estudo, pegando as pessoas de 40 a 49 anos. A resposta foi 2%. Desceram um pouco mais a régua, 30 a 39, a resposta foi 2% das pessoas são altamente criativas. E foram descendo até 10 a 19 anos, mesma resposta. Só acharam uma resposta diferente com as crianças de 4 a 9 anos. Aí, na média, 70% dessa faixa etária são altamente criativas. Ou seja, o velho e o novo, tirando as criancinhas, né, basicamente a gente não tem diferença nenhuma em termos criativos. Se nós não temos diferença nenhuma, qual é o passo a passo, qual é o caminho para sermos mais criativos se idade não interfere em nada? Eu acredito em 2 fatores iniciais, Lilian. Primeiro deles, né, às vezes a gente tem a sensação de que quem é criativo, quem a gente reconhece como sendo criativo, a pessoa é criativa em tudo. Não é verdade. Não é verdade. Se você for falar, né, para as pessoas que têm um talento musical, às vezes ela tem um tremendo de um talento musical e toca, às vezes, até vários instrumentos, mas o talento dela, a criatividade dela, está limitada a um instrumento musical. Às vezes ela não sabe nem andar de bicicleta.
Ok? Então, eu acho que o primeiro paradigma aí é esse, né? Ninguém é criativo em tudo. E segundo, né? Às vezes a gente tem a sensação, e o mundo nos cobra, da ideia né, de perfeição. Ah, olha, para você criar alguma coisa, você tem que ser muito bom naquilo e aquilo tem que ficar perfeito. Não é verdade. Né? Não é verdade. Então, tentando responder, né, a sua pergunta e a pergunta da tua audiência, de como se faz para ser criativo, primeiro de tudo, você precisa estabelecer uma área na qual ou você tenha profundo conhecimento ou na qual você se interesse bastante por ela. A partir do momento, né, que você olha para aquilo e se interessa por aquilo e quer mergulhar naquilo, né? Aí o que que você começa a fazer? Você começa a buscar referências, pessoas que realmente são influentes naquela área que você trabalha ou na área que você tem interesse em conhecer. Né? O que que você faz? Ah, você vai e busca fulano, de fulano você, né, tem uma informação lá que aparece Beltrano, você leu o segundo autor, aparece um terceiro, e aí você vai lendo pesquisas, quer dizer, você começa a tomar mais conhecimento, você começa a aumentar o seu repertório sobre uma determinada área. E isso, né? Será que eu posso dizer que a gente pode dizer que eu começo a modelar profissionais que eu admiro? Eu diria que cai como uma luva a tua palavra. Né? Por quê? Porque você só consegue ser mais criativo, ou a gente só consegue ser criativo naquilo que a gente, primeiro de tudo, tem uma afinidade. Segundo, quando a gente passa a estudar aquele negócio. Porque quando você tem afinidade, você passa a estudar, você passa a conhecer mais aquilo e, consequentemente, né, com o aumento do seu repertório, você consegue modelar melhor as coisas. Você consegue criar novos modelos ampliados e melhorados. Perfeito. Aliás, deixa eu colocar só mais uma cerejinha em cima disso tudo. Você se interessou por uma área, passou a estudar ela, passou a buscar referências, né? E eu diria mais, dessas referências às quais você foi buscando, eu acho que vale a pena você eleger um ídolo aí e começar a imitar um pouquinho dele. Aos pouquinhos, você vai imitando um pouquinho de cada um deles, o que que você vai fazendo? Você vai criando a sua própria originalidade. A gente fala muito isso na programação neurolinguística, né? Imitar, copiar, modelar é a mesma prática. Então, eu admiro muito, por exemplo, Maria Odete Rabaglio, que é quem estuda a seleção por competência. Então, o ato de assistir conteúdo de Maria Odete Rabaglio no YouTube, acompanhá-la em treinamentos, eu entendo a essência de seleção por competência e aí eu modelo essa essência na forma de trabalhar que nós aqui aplicamos seleção por competência, atendendo o processo seletivo dos nossos clientes. Claro, eu posso copiar, modelar as melhores práticas de seleção por competência, adaptando aos valores da consultoria Modeli. E aí a gente vai expandindo. Sim, sim. É o princípio, né, de um conceito bem difundido na área de marketing chamado de benchmark. Você olha para o modelo, né? Você olha para o modelo para referência, né? Para inspiração, e vê o que daquilo serve para você, né? E você vai se adequando. É exatamente isso. Perfeito. Professor César, nós temos na nossa audiência pessoas diversas que estão na área de marketing, mas também estão na área de finanças, estão na área de logística, aproveitando que nós estamos aí esclarecendo mais conteúdo sobre criatividade, como que as pessoas podem aplicar criatividade no dia a dia, independente da área de atuação, do cargo que exerce?
Olha, Lilian, como tudo na vida, a gente precisa achar um motivo pelo qual, né? A gente deve correr atrás, a gente deve lutar. E minha dica não é diferente dessa. Eu acho que você tem que encontrar, dentro da sua atuação profissional ou até na sua atuação pessoal, né, no seu âmbito pessoal, você tem que encontrar o que a gente chama em negócios de oportunidade. E cuidado, tá? Quando eu falo de oportunidade, às vezes parece ser um negócio distante ou que vai mudar o mundo. Não precisa mudar o mundo, você precisa achar só uma oportunidade para melhorar o seu dia a dia, por exemplo. Às vezes, né, Uhum, eu tenho feito muito isso, a pandemia me ensinou muito isso, de eu dedicar algumas horas do meu dia para ler, por exemplo, né, e não ser interrompido. Então, eu coloco o meu telefone no não perturbe e coloco ele longe de mim. Pego o livro que eu tenho para ler, né, coloco uma musicazinha bem suave, às vezes, né, uma música clássica. Quando eu tenho um incenso em casa, às vezes acendo um incenso, né? Então, quer dizer, eu busco um foco, né? E com base nele, o que eu estou chamando aqui de oportunidade, com base nele, né, desenvolvo, eu estudo. Então, quer dizer, o que a gente precisa achar é essa tal dessa oportunidade e dar foco nela. uhum, Você vai observar, né, que a partir do momento que você dá um foco, você acha uma oportunidade e você dá um foco nela, o que que você vai fazer? Você vai se dedicar e vai tentar achar a resposta para aquilo. Eu vou dar um exemplo uhum. tangível, vou dar um exemplo tangível. Vira e mexe, eu me deparo com clientes, né, com pessoas que vêm pedir, às vezes, treinamento, consultoria, alguma coisa do tipo, com relação ao quadro de vendas, aos vendedores. E normalmente uma dificuldade que algumas equipes de vendas têm é de prospectar novos clientes. E aí, né, os vendedores estão sempre batendo na mesma carteira de clientes, nunca traz um cliente novo, o que não é bom, o que não é saudável, nem para o vendedor, nem para a empresa. E aí, né? Essa é uma simples, né? Essa é uma oportunidade e é um negócio bastante simples que qualquer gestor pode entender na sua equipe. Poxa, trazer novos clientes é um negócio bom, sensacional. Ah, eles começam comprando pouquinho, não dá nem para comparar o que um cliente né, que compra mais tempo de nós, comparando o ticket médio, compra. Ok, mas ele começa comprando pouquinho, daí a pouquinho ele amplia, ele aumenta, e daí a pouquinho ele é mais um cliente que compra igual aos clientes antigos. Né? Então, essa é uma oportunidade, né, de aplicar a criatividade no dia a dia. E perceba, não é nada mágico, né? Às vezes a pessoa pensa assim, nossa, eu tenho que ser criativo, eu tenho que, né, ter um cabelo diferente, eu tenho que ter uma barba do Papai Noel, eu tenho... Não tem, né? É pura e simplesmente, né, aquela criatividade na qual nós falamos agora há pouquinho, que eu chamo ela de operacional. Uhum. Tem diferença entre criatividade e inovação ou é a mesma coisa? Olha, eu diria o seguinte, normalmente as pessoas associam essas duas palavras, ou melhor, as pessoas acham que essas palavras são sinônimas, quando na realidade, pelo menos no ambiente de negócios, elas não são. Tá? Uhum. Criatividade é uma coisa, inovação é outra. E elas se interdependem. É. Criatividade tem a ver com gerar ideia. É uma ebulição. Ah, poxa, você cria, às vezes, né, você, nesse exemplo que eu estava dando, né, de prospectar, às vezes você tem uma ideia, falando, nossa, e se a gente fizesse isso? A hora que você vai tentar executar, né, esse é o processo criativo, a hora que você vai tentar executar, ela não é possível. Ela, né, o vendedor não coloca em prática, a gente não consegue pegar na mão do vendedor e ir lá junto, tá? Então, isso é criatividade. Uhum. E o que é a tal da inovação, que normalmente as pessoas acham que as palavras, né, são sinônimas, uma substitui a outra? Inovação tem a ver com as ideias possíveis aplicadas. Uma, Uhum. uma confusão que também, né, as pessoas fazem com a palavra inovação. Acha que inovação tem que ter muita tecnologia envolvida. Não tem.
Inovação é pura e simplesmente a gente dar um novo uso para alguma coisa. Eu gosto muito de pensar e de falar em inovação, de substituir, na realidade, a palavra inovação pela palavra uso. Uhum. Ou seja, né, a inovação não existe sem a criatividade. A criatividade não existe sem as ideias, ok? Então, quando eu falo de Uhum. inovação, aquilo tem que ter um uso prático. Aquilo que foi criado tem que ter um uso prático. Uhum. Então, sim, são diferentes. É, Criatividade e inovação. mu- muito bem. Nós aqui na Modeli, a gente vem atendendo muitos clientes que estão assim, né, um pouco cansados desse momento de pandemia, que bom nós estamos agora retomando o nosso cotidiano. É. Tempos de grandes mudanças que a gente está vivendo, eles são bons ou são ruins para a criatividade? Olha, Lilian, tirando de lado a pandemia, né, com relação às mortes, às perdas todas, não tirando de lado, né, mas tirando da linha de raciocínio aqui, tempos de grandes mudanças são ótimos, né, pelo ponto de vista da criatividade. Por quê? Porque eles nos colocam à prova. Tem um tema, eu sou professor universitário também, né? Eu estou no 16º ano dessa jornada, há 16 anos eu faço isso. E há mais de 10, recentemente eu estava tentando contabilizar isso, mas eu vou falar em 10 anos. Há mais de 10 anos, em todas as turmas, sem exceção, todas as turmas que estão estudando comigo pela primeira vez, independente da disciplina, ele pode ser um aluno de 8º semestre de um curso de graduação, como pode ser um aluno de 1º semestre. Eu sempre trago um slide, eu sempre trago um assunto chamado de Tezarac. É um neologismo, tá? É uma palavra criada, né? Não existia essa palavra, e essa palavra tem uma única função. Ela se escreve com as seguintes letras: T-E-S-A-R-A-C, Tezarac. E o que é essa palavra? Essa palavra, quem criou ela foi um escritor americano, um escritor de livros infantis americanos, chamado Sheldon Silverstein. Ele criou essa palavra lá nos anos 60. E ele criou essa palavra, e ela tem, aliás, deixa eu dar o sentido da palavra primeiro, né, o Tezarac. É o rompimento de todos os paradigmas, ou seja, o rompimento de Uhum. todas as verdades que a gente tem. E como que ele trouxe essa palavra? Como ele cunhou essa palavra? Infelizmente, com base em duas situações bem complexas. Primeiro, ele era casado, né, e tinha uma filha. Ele perdeu a esposa num dia antes do aniversário de 5 anos da filha dele. Então, você imagina, né, um homem lá nos anos 60, numa sociedade bem diferente da que nós estamos vivendo aqui hoje, né, que fica com uma filha sozinha para criar. A esposa morre na véspera do aniversário da filha. Né, superado isso, 6 anos depois, a filha morre, né, vítima de um aneurisma. Imagina, depois que a mulher morre, tem um baque, quando a filha morre, a vida né, se desfacela, se destrói. E o que, né, isso representou na vida dele? Né? Representou ele olhar e falar, como é que eu me reergo? Como é que eu me refaço? Né? E aí ele cunhou esse termo. Então, assim, tempos de grandes mudanças como que nós estamos vivendo, é território fértil para a criatividade. Não teve uma pessoa, independente da idade, que com a pandemia não foi impactado, profundamente impactado. Seja na Sim, escola, sim. seja no trabalho, né? Então, sim, a resposta, embora longa, sim, tempo de grandes mudanças é tempo também de território para grandes inovações tecnológicas
criativas e por aí vai. Será que, considerando que nós passamos aí por um período muito fértil, nós encontramos limites? A criatividade, ela tem limite? Não, criatividade não tem Não. limite. Não tem. Não tem um ponto de chegada. Não é uma corrida de 100 metros, de 10 quilômetros, não é uma maratona. Ela não trata de encontrar um ponto de chegada. Criatividade não tem a ver com uma coisa perfeita. A criatividade tem a ver com a próxima coisa. Assim que a gente cria algo, quase que instantaneamente a gente passa a desejar e a criar coisas novas. Então não tem limite. E eu talvez consiga responder isso, né? De uma outra, né? Complementando isso. Por que que a gente é assim, né? A gente é assim porque a nossa adaptação às situações novas e o nosso aprendizado são rápidos demais. E, consequentemente, rapidamente a gente ansia, a gente deseja coisas novas. Então, a criatividade não tem limite. Muito bem. Deixa eu pegar carona nesse nosso bate-papo para uma breve consultoria aqui. Vamos lá. Professor César, como que eu e Mariana, aqui na consultoria Modeli, outros clientes nossos, como que nós, empresários, podemos criar um ambiente para o nosso time de colaboradores? O que é favorável nós colocarmos, compartilharmos no quadro de colaboradores? Eu vou responder pelo espectro da criatividade, né, que é o âmbito no qual nós estamos discutindo aqui. Primeiro de tudo, né, a gente tem que entender que não existe um modelo perfeito, não existe não ter erro, né, não cometer erros. Então, acho que o primeiro ponto é, se você quer criar um ambiente que estimule a criatividade, você precisa efetivamente entender que erros acontecerão. Se erros são admitíveis, são permitidos, a gente entra numa seara de vulnerabilidade, ou seja, a gente pode sim permitir, né, que as pessoas arrisquem, sabendo que em algum momento pode ter erro. Então, uma maneira da gente estimular as pessoas é mostrar para elas, né, que a gente admite o erro, a gente aceita o erro, até porque num ambiente profissional ninguém vai errar propositadamente. Se errar é porque foi, né, uma contingência, né, foi uma imprevisibilidade. Perfeito. A gente fala na programação neurolinguística que se você não está disposto a errar, como é que você vai aprender algo novo? Exato. Exato. Como é que você vai aprender algo novo se você não se sujeita a errar, que faz parte do processo de aprendizagem, ter os tropeços. Quantas vezes? E isso é desde do nascimento. Então, assim, para você dar os primeiros passos, andar, quantas vezes o bebê cai para poder andar? Exatamente. Exatamente. E nós falamos muito que, assim, nós devemos nos inspirar nos bebês, que eles não se frustram na primeira queda, eles continuam até ganharem segurança e dar os seus primeiros passos. Eu acredito, Lilian, pegando carona nisso que você está falando, né? Eu acredito o seguinte: o próprio empresário, né, o dono do estabelecimento comercial, o próprio empresário aí que é cliente seu, que é cliente meu, se ele se lembrar um pouquinho, né, do passado recente dele, quando ele resolveu ir empreender, quantos erros não aconteceram, né, até que as coisas começaram a se ajustar né, para darem certo. Então, a cultura, né,
da criatividade, a cultura do empreendedorismo, a cultura, né, da programação neurolinguística, ela vai beber potencialmente nas mesmas fontes, né? Porque Exato, exato. se a gente não aceitar o erro, como é que a gente vai conseguir que as pessoas sejam mais criativas e, consequentemente, a nossa empresa seja mais inovadora? Não vai acontecer. A maneira como eu comecei a fazer seleção em 97 não é a maneira como eu faço seleção hoje. E isso se dá por dois motivos. A repetição é a mãe da aprendizagem, então eu errei, eu vou lá, repito de novo, verificando qual é a vírgula a ser diferente, tá? Sim. E a questão de ver a seleção com outros olhos. Então, nós tínhamos uma maneira de ver seleção baseado muito nas competências técnicas, isso na década de 90. Quando a gente começa na década de 70, começou a falar de seleção por competência comportamental, não só a técnica. Os estudos foram avançando, e nos anos 2000, você fala assim, olha, após estudos, entendemos que você contratar pelo currículo, ou seja, competência técnica, se você olhar só competência técnica, você demite pelo comportamento. Então, se você demite pelo comportamento, vamos começar a contratar pelo comportamento? Então, só se chegou nessas... mas a gente só chegou nesse entendimento porque teve o erro. Sim. Então, você persistiu numa forma, parou de ter bons resultados, entendeu que poderia ser melhor, estuda, e é muito diferente. A maneira como eu fazia seleção em 97 é muito diferente da forma como é conduzido hoje. Eu acredito que é uma amarração de estudo, de criatividade, de persistência. E falando em negócios, então o professor estava dizendo da criatividade aplicado no time, para quem é empresário, para quem é gestor de time. E para o negócio? Como que faço para um ambiente criativo para o negócio da empresa? Olha, primeiro de tudo, normalmente quando a gente vai promover, gerencialmente, você quer promover uma mudança cultural na sua empresa, você precisa, é claro, de um estímulo, né? Você precisa primeiro você, enquanto empresário, enquanto líder, você precisa de um estímulo para querer mudar, seja a sua concorrência ou seja a pandemia, né? Depois desse estímulo e da sua conscientização, você precisa conscientizar o time, você precisa mostrar para o time como é que a gente consegue fazer esse negócio de uma maneira bacana. E aí tem alguns caminhos. Você pode desde trocar a ambientação do local, né? Troca a cor da parede, troca a tinta, põe um cafezinho, né, mais bacana para os seus colaboradores e tal. Começa a se aproximar deles. E ainda, né, você pode contratar, sei lá, alguém para dar uma palestra para essas pessoas, estimulá-las, né, de uma maneira diferente para que elas sintam efetivamente que a mudança está acontecendo e que a decisão ali do negócio não está só na mão do empresário, né? O desenvolvimento, a evolução do negócio. A evolução vem dos colaboradores também, e, aliás, principalmente dos colaboradores, né? Porque você imagina que você tem um sócio, um empresário, 2, 3 que são donos do negócio, e você tem 10 funcionários, 20 funcionários. Você, enquanto empresário, você está sentado muitas vezes lá fechado no teu escritório, com as N preocupações que você tem, e o teu colaborador é ele quem está lá no front, é ele quem conversa com o cliente, é ele quem está atendendo, é ele quem está gerenciando, é ele quem está, né, mais próximo do cliente. Então, um ambiente, né, propício, às vezes tem a ver só com uma mudança estética ou uma mudança estética combinada com uma mudança de alguém que venha, né, dar as boas novas, dizer, olha, a cultura nossa, nós resolvemos mexer no processo. A gente
percebe que a gente precisa ser mais, né, criativo, a gente precisa ser mais inovador, a gente precisa fazer a diferença no mercado. Então, né, nós precisamos da colaboração de vocês. Então, assim, vai depender muito de orçamento da empresa, vai depender muito de cultura, vai depender de uma série de fatores, mas eu diria que, né, a gente consegue fazer isso com mais facilidade do que a gente acha que consegue fazer. Só que não pode ficar só no discurso, né? O proprietário, o gerente, o diretor, o chefão lá, ele tem que abrir a mente também, né? Não só verbalmente, mas ele tem que Claro, abrir a mente para esse processo. claro, porque Lembrar que ele os é um modelo colaboradores... para todo time. Desculpa. Oh, imagina, desculpa, fui eu que cortei. Mas faz total sentido, porque o diretor, o empresário, o dono do negócio, ele está sendo modelado, né? Ele é modelo para todo o time. Então, quando você tem a pessoa no topo da hierarquia aplicando aquilo que ele pede para os colaboradores realizarem, as pessoas têm motivação para isso, porque o topo da hierarquia está aplicando aquilo que ele verbaliza a ser realizado. Sim. Então, se ele quer uma empresa mais criativa, ele vai colocar o seu comportamento como modelo a ser seguido. Eu tenho uma amiga que ela é mãe de 5 filhos e ela faz o seguinte comentário: se você quer que o seu filho coma fruta, você aconselha ele, você diz para ele que é bom, que é nutritivo, que é importante ele comer fruta, você tem que deixar uma fruteira em cima da mesa, né? Então, se você quer que o seu quadro de colaboradores, né, seja mais criativo, seja mais, né, comprometido com o negócio, você precisa mostrar esse comportamento também, né? Perfeito. Professor César, nós vamos aqui agradecendo imensamente o seu tempo aqui para o nosso bate-papo. E para quem está nos ouvindo, o professor César tem uma palestra sobre criatividade aplicada. Podem acessar o site da Consultoria Modeli, entrar em contato conosco, que nós colocamos todas as informações sobre essa palestra que o professor César tem, criatividade aplicada. Reforçando o nosso site, consultoriamodele.com.br. Você pode falar com o nosso time. Eu, Lilian, Mariana, estamos aqui para clarear, colocar mais detalhes sobre a palestra do professor César. Lilian, eu quem agradeço o convite, né? Mais uma vez estamos juntos aí, e pela oportunidade, né, de poder falar um pouquinho sobre esse assunto que tão caro, tão importante para mim e para todos nós, né? Obrigado. Só reforçando, como o professor César colocou, levar a palestra até a sua empresa é muito mais fácil do que você pode imaginar. Quebre o tabu achando que as coisas são difíceis, ligue para nós, que a gente coloca todos os detalhes. Professor César, um excelente final de noite. Muito obrigada pelo tempo aqui disponibilizado. Até mais. Um abraço. Obrigado.